mas de início, infelizmente, é preciso falar a verdade. E o povo brasileiro, ministra, está vendo que a senhora é boa de discurso, mas ruim de prática. O povo brasileiro lhe acha incompetente para gerir as questões em relação aos problemas das queimadas no Brasil. E talvez a senhora devesse fazer igual fez em 2008, quando pediu demissão do governo do PT. Eu fiz requerimento de informação para a sua pasta e o que a gente viu é o mesmo que foi apresentado aqui. Sobra burocracia e falta efetividade. Vocês são bons de criar reuniões, burocracias, órgãos, mas para resolver o problema está provado que fica muito complicado e que o governo Lula precisa rever. Mas eu tenho outras questões aqui que é preciso trazer à baila, que são muito graves, que em meio à crise que nós estamos passando, foram enviados milhões para ONGs, né? E fiz um requerimento de informação, inclusive, a respeito disso, né? Para saber quais ONGs foram beneficiadas, quais os critérios o governo utilizou para escolher essas entidades. A senhora fala muito agora em ação humana e mudanças climáticas, mas a senhora era a primeira, a senhora pediu generosidade aqui, mas a senhora era a primeira a criticar o governo Bolsonaro e dizer que era culpa, sim, do governo. Então, parece que com a troca de governo veio também a troca de desculpas. Mas vamos a algumas questões. O presidente do ICMBio, ministra Marina, mencionou que ONGs têm influência direta nas escolhas e ações do Ministério do Meio Ambiente, inclusive no processo de seleção para cargos-chave, como o dele. Essa interferência inclui decisões estratégicas e operacionais, em especial aquelas relacionadas ao Fundo Amazônia, que conta com investimentos estrangeiros. Com base nisso, como o governo justifica que ONGs determinem decisões cruciais do Ministério do Meio Ambiente? Até que ponto o Ministério é influenciado por agendas externas, considerando a participação direta de ONGs no ICMBio? Quem define a política ambiental do Brasil? O governo Lula ou os interesses das ONGs, ministras? Quem é o seu patrão? ONGs, as ONGs e interesses estrangeiros ou o presidente Lula? Como o Ministério justifica direcionar 315 milhões para ONGs, superando o orçamento de órgãos essenciais como o IBAMA? Dado o valor destinado às ONGs, será que a política ambiental está mais comprometida com grupos privados do que com as instituições nacionais? Ministra, com encontros e alianças com a Open Society, controlada pela família Soros, a política ambiental brasileira agora responde a quem? Aos interesses nacionais ou a esses bilionários filantropos que ditam o que podemos fazer com nossas próprias florestas? Se antes o discurso, ministra, era de soberania e independência, por que agora a prioridade do Ministério do Meio Ambiente parece ser agradar a ONGs e fundações estrangeiras e não lidar com o problema das queimadas? Quem realmente, deputada Marina Silva, manda na Amazônia? O governo Lula ou os financiadores internacionais? O Brasil virou o capacho verde dos bilionários do exterior? Ministra Marina, até onde o Ministério vai submeter os interesses do país para receber os aplausos e os cheques desses magnatas verdes? Verdes, entre aspas. Em resposta ao meu requerimento de informação, número 1997 de 2024, informações desencontradas entre o MMA e o ICMBio traduzem nossa percepção diante das respostas desencontradas deste governo, tendo em vista que o Ministério afirma que não houve contingenciamento, enquanto o ICMBio afirma que houve, por exemplo. Afinal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que a senhora conhece muito bem, sofreu uma redução de mais de 15 milhões em seu orçamento do ano de 2024. Agora ficam os questionamentos, ministra, que são muito importantes para o povo brasileiro. Repito, muito discurso e pouca efetividade. O deputado Nicolas trouxe aqui críticas, inclusive, de pessoas do PT que falam isso,
que para escrever teses acadêmicas a senhora deve ser excelente e ter muito talento, mas para gerir algo como o Ministério do Meio Ambiente, para combater as queimadas, ministra Marina, as cenas dos animais sofrendo com as queimadas cortam o coração do povo brasileiro. A senhora não se solidariza com isso? A senhora, que diz ser uma defensora do meio ambiente, não apresentou trabalho prático para combater essas queimadas, e não é acirramento político. Nós, de fato, queremos resolver esse problema. E repito, a senhora era a primeira a fazer acirramento político quando era para apontar o dedo para o governo Bolsonaro ou para o ministro Salles, e agora vem pedir generosidade. Vamos ser generosos, sim, com todos que estão sofrendo por conta da incompetência do seu governo, do governo Lula e do seu ministério. A senhora vem também colocando culpa nas agendas das mudanças climáticas e até mesmo alimentando narrativas que responsabilizam os produtores rurais, sendo que a senhora não levou o problema a sério desde o início. Segundo o INPE, de 1º de janeiro a 15 de outubro, foram detectados 228 mil focos de incêndio pelo satélite. Quais as provas que sustentam a sua argumentação para colocar este número nas costas dos produtores rurais? Era isso, presidente.